Olá você, nosso querido amigo internauta que nos acompanha aqui no programa Tapajós em Foco e acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também aqui no YouTube. Esse é mais um programa, mais um capítulo importante do Tapajós em Foco que traz até você notícias, informações gerais que interessam a vida de santarenos, paraenses e brasileiros em geral interessados no futuro da Amazônia, na região oeste do Pará, futuro estado do Tapajós. Eu sou o antropólogo Eduardo de Luz e hoje quero falar com você sobre uma cena, um fenômeno, um fato interessantíssimo, que é o projeto de decreto legislativo número 508 de 2019, que nos veio à mão, que é um resultado de uma atuação incrível do senador Siqueira Campos, esse homem público que muito fez para criar estados no Brasil, participando diretamente da criação do estado do Amapá e do estado do Tocantins. É importante lembrar, é interessante ressaltar que o Siqueira Campos não era senador no começo do ano e nem é senador hoje, no dia que falamos aqui, no comecinho de setembro já. Ele assumiu interinamente como senador durante o período ali que queremos ser menor que o mês, em meados de julho. E neste pouco período que passou na cadeira de senador, coletou a assinatura de 27 senadores que deram apoio ao decreto legislativo número 508 de 2019. E para falar sobre esse evento importante, nesta longa caminhada, nessa longa trajetória para a criação do estado do Tapajós, convidei e tenho aqui comigo o professor Jean, que é o presidente do ICEPET, Instituto Cidadão Pro Estado do Tapajós. Professor Jean, momento importante na história do Estado, momento único aqui na nossa caminhada. O que o senhor tem, qual é a avaliação que o senhor faz do decreto legislativo? Bom, saudar todos que estão nos assistindo, né, e dizer que é sempre uma grande honra a gente poder participar de momentos como esse, onde a gente pode expor esse tema, que é um tema de suma importância para a nossa região. A gente costuma dizer que este é o maior projeto de desenvolvimento para a região oeste, do Baixo Amazonas, sudoeste do Pará. E falar de estado do Tapajós é falar de algo que interfere na vida de todos aqueles que habitam essa região aqui e que tem uma idade quase que a idade do Brasil, né? Existem estudos que dizem que Santarém é a cidade mais antiga do país. Então, nós vivemos numa região muito antiga e que tem uma história muito antiga de emancipação. Se a gente voltar no tempo e pensar na história, a gente vai elencar cerca de 150 anos de luta efetiva para a criação do Estado. Um ponto muito interessante. Tem gente que acha que essa ideia, inclusive eu me lembro de 2011, tem gente achando que essa proposta da criação do Estado do Tapajós é alguma invenção estapafúrdia de algum político que teria sido derrotado em 2010, 2008, 2011, por ali, e para isso estaria criando o Estado só para se colocar na política. É isso? Faz sentido essa tese, professor? Não faz nenhum sentido, porque essa história, ela, como disse, ela remonta aí de forma efetiva mais de 150 anos, e se a gente olhar ainda mais atrás, a gente vai perceber que isso vem lá desde Marquês de Pombal, quando já se referia essa região como uma possível província das 40 províncias que seriam repartidas no país. Então nós teríamos aqui, na cidade de Santarém, na região aqui do Tapajós, uma dessas 40 províncias. Ou seja, desde a época do Império. Desde a época do Império. Então, nós temos isso, uma luta, e falar do projeto de decreto legislativo que foi protocolado pelo senador Siqueira Campos é falar da retomada dessa luta. Eu sempre digo que a luta pela criação do Estado do Tapajós, ela vem por ciclos, né? E falar de um reinício, né? Eu acho que é melhor que retomada. A palavra reinício fala muito isso. Acho que diz respeito e transmite muito melhor o que significa o projeto de decreto legislativo 508. Esse projeto, ele significa exatamente o fato da gente poder dizer hoje que existe algo sólido no Senado Federal tramitando para a criação do Estado do Tapajós. Então, é isso que simboliza esse decreto. Nós tivemos pela primeira vez na história um plebiscito para a criação de um Estado em 2011. Sim.
que foi um plebiscito conquistado aí com muito suor de inúmeras, milhares de lideranças aqui da região, sob a coordenação do professor Edivaldo Bernardo, né, que esteve conosco naquele plebiscito lá, que hoje é conselheiro do Instituto Cidadão para o Estado do Tapajós. Continua contribuindo conosco. Então é incansável essa luta. E isto, Eduardo, é um reinício da gente olhar para o Senado Federal, não no sentido de que aqui as coisas estavam paradas, não, aqui a gente continuava trabalhando, coletando assinatura, instalando comitês nos municípios, pontos de coleta nos municípios, a luta de assinatura, sempre. Por aqui sempre. É um reinício a nível de Congresso Nacional. Sim. É um reinício da gente olhar para o Senado e olhar para a Câmara dos Deputados agora com um olhar mais estreito, de que agora a gente tem um grande desafio, que é aprovar um novo plebiscito. Quando o professor fala sobre reinício, eu me lembro aqui também de uma fala do professor Edivaldo Bernardo, que ele dizia que já em 1939, quando o então presidente da República, Getúlio Vargas, se não foi em 19 ou 38 ali, pousou aqui na frente de Santarém, ali onde hoje é a Praça do Coreto, a Praça da Sé, o prefeito municipal entregou em mãos do Getúlio Vargas uma tentativa, um pedido para a separação da província do Tapajós, talvez já fosse Estado à época, né, 39, já era República, e entregou um pedido para a criação do Estado do Tapajós. E depois, enfim, depois de tanta luta, de tanta anunciação dessa luta, de tanto, não vou dizer propaganda, mas de uma campanha pró-Estado do Tapajós, falando para milhares de pessoas. Eu mesmo fui aluno do professor Edivaldo Bernardo e sou testemunha do quanto ele defende essa ideia e do quanto ela é importante para nós. Algumas pessoas consideram o resultado do plebiscito de 2011 como uma espécie de derrota, e uma derrota que deveria ser uma espécie de ultimato, que nunca mais se deveria falar sobre isso, que a ideia do Estado já está derrotada e tal. Como é que o ICEPET interpreta essa fala? Como é que a gente morreu a ideia, morreu a intenção? O resultado do plebiscito de 2011 é de fato uma pedra, um túmulo, né? Uma pedra de túmulo na nossa proposta, ou temos outras interpretações? Na verdade, o plebiscito de 2011 foi um termômetro, né? Sim. De o que de fato a população queria e qual era o desejo da população em relação ao Estado do Tapajós. Nós não tínhamos, Eduardo, esse estudo, né, até então. Nós não tínhamos como fazer uma pesquisa na região e nem no estado do Pará, pelo valor que isso teria. Então o movimento ele não teria condições financeiras de promover uma pesquisa como essa. E o plebiscito de 2011 nos deu um resultado regional, né, aqui na região, que nós não tínhamos como ter, que foi um resultado de quase 97% de favorabilidade. Na região que quer se separar, é isso? Na nossa região que quer se emancipar, que hoje contempla aí 23 municípios. Então, esse termômetro, né, nos deu um resultado que para a gente foi extraordinário. É quase 100% de favorabilidade. Né? Que candidato hoje tem isso, né, a nível de estado, a nível de cidade, a nível de nação? Nós não temos um candidato que tenha essa aceitabilidade. E o Estado do Tapajós tem, aqui na nossa região. Ou seja, é um resultado efetivamente positivo. Extremamente positivo. Perdemos por causa da diferença populacional entre a capital, que tem uma população muito maior, quantos? 4 milhões agora? A gente tem hoje quase 5 milhões de eleitores na região. E a nossa região inteira, somados? A gente tem aí menos de 1 milhão de eleitores. Está explicado. Então, não tinha como a gente, naquele momento, pela configuração como estava o plebiscito, para se criar mais 2 estados dentro do território do Pará, ter condições de criar o Estado do Tapajós. Era impossível, porque isso não refletia a vontade da maioria da população do Pará. Lembrando também que, à época, havia uma outra proposta de criação de outro estado, que é o estado do Carajás. Exato. Que aí sim também tirava muito do Pará. O Parazão ficaria, como foi dito à época, um parazinho, não foi esse o argumento? E de fato, se a gente analisar, Eduardo, e a gente faz isso hoje, o movimento a gente faz com muito pé no chão, com muita frieza até essa análise, que de fato os nossos irmãos da região metropolitana de Valente tinham razão. A gente ia deixar o Pará com 17% do seu território. Sim. Então era uma coisa que se a gente analisa hoje, a gente vê que eles tinham razão.
né, de que realmente naquele momento foi uma estratégia que não foi a melhor estratégia, que era a estratégia de se criar mais 2 estados dentro do estado do Pará. Por causa da assinatura desses 27 senadores aqui do projeto de Decreto Legislativo 508, o Senado abriu uma enquete na página oficial do Senado, senado.leg.br, e os resultados são interessantíssimos. Eu chamo aqui mais uma vez o professor Jean para nos comentar, porque o resultado nós vimos agora recentemente, e desde que se abriu a página, eu infelizmente, talvez vai aparecer aqui atrás da gente, a gente consegue jogar esse resultado aqui atrás, mas desde que abriu até agora, os cálculos são de aproximadamente 5-1, 5 votos favoráveis ao estado do Tapajós e contra 1 contrário, é isso mesmo? É isso mesmo. E você pode votar, inclusive, acessando o nosso site www.tapajosmeuestado.com.br. Nós temos uma publicação no site exclusiva para você votar, então é só acessar lá, é seguir os passos. Lá no final da publicação está clique e vote aqui, né? Você clicou lá, está bem grande em letras, né? Bem grande, você pode clicar lá que já leva você direto para a página do Senado, e lá você segue uma orientação simples, são 3, 4, 5 passos no máximo, e você já vota sim, né, para a criação do Estado. E como você disse, hoje está na média de 5 votos favoráveis a um não. Contrário. Contrário. Um dado muito interessante, porque mostra uma compreensão mais ampla do processo e do quanto isso é positivo para a região amazônica, né? Sim. Nós temos, inclusive, Eduardo, uma pesquisa, melhor dizendo, uma enquete que foi feita na região metropolitana de Belém. Eu tenho ela aqui nas minhas mãos. É uma enquete que foi feita numa página chamada Pará, que é uma página lá de Belém, que tem 215 mil, quase 216 mil pessoas na página. Votaram. E os resultados da pesquisa? E o resultado da pesquisa, ele foi quase 50% sim, 50% não. Né? Nós tivemos 46% sim e 54% não, numa página dentro da cidade de Belém. Lançada dentro de Belém. Dentro de Belém. Ou seja, então, isso mostra que a mentalidade dos nossos irmãos belenenses e da região do nosso Parazão, né, ali mais da região metropolitana, que a mentalidade deles mudou. E mudou por uma razão muito simples, Eduardo. Porque eles perceberam que quase 10 anos pós-plebiscito, praticamente nada mudou na nossa região. O que nós temos de presença, de fato, do Estado nessa região aqui, que possa dizer, olha, realmente não foi bom ter criado o Estado do Tapajós, né? Não temos nada. Né? Aliás, os estudos, 10 anos pós a criação do Estado do Tapajós, diria que nós já teríamos um PIB aqui muito acima de 20 bilhões. Professor, e para terminar a nossa conversa, o que o cidadão santareno pode fazer e o que o ICEPET tem feito em prol dessa campanha pró-Tapajós, para a criação do nosso futuro Estado do Tapajós, sonhado por tantos e desejado por muitos? Bom, o ICEPET ele surge de toda essa história de luta pela criação do Estado, né? Nós somos um instituto que vem de toda essa luta de emancipação dos últimos 50 anos. Então surge o Instituto Cidadão pelo Estado do Tapajós, que não desistiu após o resultado do plebiscito de 2011, porque nós vimos que nós havíamos ganhado. E ganhado uma grande oportunidade de dizer não só para o restante do Pará, mas para todo o Brasil, que essa região de fato quer a sua independência, que é a sua emancipação. E por conta disso a gente projetou uma coleta de assinaturas, que a gente pretende, está funcionando desde 2012, e a gente pretende sensibilizar o Congresso Nacional numa nova consulta plebiscitária que nós vimos aqui no início, né, número 508 de 2019, sensibilizar o Congresso Nacional no sentido de votar a favor essas assinaturas e que a gente possa dar andamento ali no Congresso Nacional. Além disso, a gente tem ido aos municípios da região, temos aí instalado comitês nos municípios, pontos de coleta de assinatura nos municípios e agora, com o pedido de plebiscito, envolver todos os municípios da região, os 23 municípios, em torno desse pedido de plebiscito. Então a gente precisa, né, tanto do apoio político quanto do apoio financeiro aqui da região, e por conta disso a gente vem reunindo essas forças já nesse sentido, para que a gente possa então dar celeridade
a esse processo aí de aprovação de um novo plebiscito. E a população, você perguntou como é que a população pode participar. Você pode participar assinando, né, o projeto de lei de iniciativa popular, que a gente vem coletando as assinaturas. Você pode votar lá na enquete do Senado, é só acessar www.tapajosmeuestado.com.br e votar lá na enquete. E você pode participar também sendo voluntário. Se você quer ser um voluntário, uma voluntária, é só entrar em contato conosco. Lá no nosso site tem o contato da nossa diretoria. Você pode entrar em contato conosco. E para aqueles que são universitários, por exemplo, Eduardo, a gente pode certificar essa participação também. Então é isso aí, vocês acabaram de acompanhar uma interessante entrevista com o professor Jean, presidente do ICEPET, Instituto Cidadão Pro Estado do Tapajós, que comentou aqui conosco o Decreto Legislativo 508 de 2019, uma nova iniciativa legislativa, assinatura de 27 senadores que querem que seja realizado na região um novo plebiscito para a criação do Estado do Tapajós. Vote favoravelmente, clique aqui no endereço do ICEPET, entre na página do Senado, deixe lá seu voto. E para aproveitar, deixe também o seu like aqui no nosso vídeo, nos siga nas redes sociais, para ajudar ainda mais essa iniciativa de trazer até você notícias importantes para o Estado do Tapajós. Grande abraço a todos, nos vemos na próxima. O Recanto do Amanhã chegou para inovar em serviços de jazigo. Salas de velórios standard, salas de velórios com suíte conforto e uma estrutura planejada com acessibilidade para melhor atendê-los, transformando momentos de despedidas em acolhimento, oferecendo uma experiência confortável e segura aos clientes. Recanto do Amanhã Cemitério e Parque, onde o conforto e bem-estar vão além da vida.